Bom, o que você já sabe? Você já sabe que essa é a Black Friday que vai te viabilizar, né, possibilitar ter o acesso por 5 anos por um preço absurdamente baixo. Acesso ao Interpretando Evidência, acesso ao Reviews. Se você não sabe do que se trata o Interpretando Evidência ou Reviews, você vai ver nessa live, eu vou explicar o que cada um desses dois se trata. O que definitivamente você não sabe, que eu já comentei anteriormente, é qual é a grande novidade para 2026. E é exatamente isso que você vai ver hoje. Só que, portanto, você tenha muita clareza se essa proposta, o Reviews, Interpretando a Evidência, os cursos bônus que você vai ter acesso, é de fato para você. E uma das coisas que eu queria deixar muito claro para todo mundo, tá? Se você era da área da saúde, independente de qual seja a profissão específica, a especialidade, a subespecialidade, eu acredito fortemente que você já saiba disso aqui. Então a gente já está alinhado. Se você não acredita nisso, não dá para continuar assistindo a live. Para mim, eu acho que não vai fazer muito sentido para você, tá? Entretanto, se basear em evidência científica não é uma questão, pelo menos não apenas, de entender artigos. Isso não é suficiente, eu vou te provar por que isso não é suficiente. Altman foi um dos maiores contribuidores para os avanços que a gente fez na ciência dentro da medicina nas últimas décadas. Não é exagero. É um dos caras mais importantes, mais premiados e mais reconhecidos. Ele faleceu em 2018, se eu não me engano. E nesse editorial publicado no BMJ, cara, ele coloca o escândalo da pesquisa médica mal conduzida, né? Poor Medical Research. Olha o que ele escreveu. Quando eu conto para amigos meus fora da área médica que muitos artigos publicados em revistas médicas são enganosos devido a fragilidades metodológicas, eles ficam chocados, com razão. Enormes quantias de dinheiro são gastas em pesquisas gravemente falhas, decorrentes do uso de delineamentos inadequados, amostras não representativas, amostras pequenas, métodos de análise incorretos e interpretação equivocada. Interpretação equivocada. Ele aqui já resumiu boa parte das coisas importantes que a gente tem que saber identificar quando a gente bate o olho num artigo. E vocês vão ver que isso isso é muito importante, tá? Isso não é coisa de pesquisador, isso não é coisa avançada. A maioria desses problemas que o Altman está citando aqui nesse editorial são coisas fáceis de identificar, gente. Por favor, a pior coisa que pode acontecer depois dessa live é você continuar acreditando que esse conhecimento aqui é um negócio para pouca gente. É um negócio para quem é inteligente ou para quem é pesquisador, quem faz... Não é. É um conhecimento fácil. Você precisa saber os indicadores. Você precisa saber o que é o certo e o que é o errado. Quando você bate o olho no artigo e coloca esses indicadores durante a sua leitura, você tem clareza disso. Altman disse isso em 94, antes de eu nascer. Hoje, 3 décadas depois, isso melhorou ou não? Esse aqui é um artigo publicado no Journal of Clinical Epidemiology. O que eles colocam aqui? Eu traduzi o título para ficar mais fácil. Metodologia em detrimento das métricas. É o problema da ciência, né? É o pesquisador que quer publicar em maior quantidade a despeito da qualidade. Isso é um dos grandes problemas da medicina. Esses autores aqui, gente, eles são grandes pesquisadores de grandes centros de pesquisa, especialistas em metodologia. Richard Riley, por exemplo, esse cara é um estatístico, faz parte do corpo editorial de revisores estatísticos do BMJ, que é uma das principais revistas da medicina. E, cara, eles estão repetidamente falando pra gente, a maioria dos estudos não presta. A gente precisa mudar as coisas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar até que as coisas melhorem? Esperar que um dia a ciência fique boa? Ou a gente vai tirar o melhor proveito dela? É por isso que, como você enxerga essa situação aqui que eu trouxe, é muito importante, tá, gente? Se você acha que não dá pra confiar na ciência ao ler isso, ao se deparar com essas informações que eu trouxe, tudo bem, não vou te julgar. Só vou te dizer que talvez não seja. Talvez não é, definitivamente não é. O Interpretando Evidência e o Reviews não vão te ajudar. Não vai fazer sentido pra você entrar no Interpretando Evidência, não vai fazer sentido pra você entrar nessa Black Friday. Agora, se você enxerga dessa maneira aqui, eu posso usar a ciência. Eu posso me informar com base em evidência científica. Só preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho muita convicção de que você está no lugar certo. O que é Reviews? Reviews é uma fonte de informação científica confiável? É. Você vai ter isso nos resumos, nas análises. Mas o Reviews é mais do que isso. O Reviews, como eu comentei para vocês anteriormente, ele é uma fonte de raciocínio. Esse é o ponto mais importante do Reviews, gente. Esse é o aspecto mais relevante do Reviews. Quando você aprende, no Interpretando a Evidência, a ler um artigo, a prática, quando você aprende a identificar os principais vieses, os problemas, quando você aprende a interpretar o resultado para saber se é importante ou não na prática clínica, quando você aprende a ler um gráfico, ler uma tabela que, quando você abre uma tabela, é tudo confuso, é um negócio cheio de informação, você vai perder esse pavor de tabelas, tá? De números. Você vai entender porque tem aula de estatística lá, tem o básico de tudo, do início até o fim. Essa é uma habilidade que você vai desenvolver no Interpretando a Evidência em pouquíssimas semanas. Agora, a melhor forma como eu vejo, e foi assim na minha experiência, no meu aprendizado, é justamente vendo como é que outra pessoa mais experiente faz. Eu aprendi muito, eu dei muita sorte também, outra sorte que eu dei, de ter conseguido ter acesso a alguns especialistas que entendem muito de metodologia estatística, que fizeram análises críticas de muitos artigos,
de diversas áreas e me permitiram ver os insights deles e a forma de analisar. Isso me fez aprender muito mais rápido. É por isso que faz tanto sentido você ter o Interpretando Evidência e o Reviews ao mesmo tempo. O que a gente preparou aqui é justamente a combinação, o casamento perfeito. É você ter, por um lado, a capacidade de refletir, pensar, analisar as coisas por conta própria, e por outro, é você ter um auxílio para você ver se está no caminho certo, para você desenvolver essa sua capacidade mais rapidamente ainda. E, obviamente, ainda tem o bônus de você estar vendo um artigo analisado para você. Então, você tem aquela informação científica já curada, resumida para você. Você pode até se atualizar com base nessas informações. Mas o ganho maior é o ganho intelectual, gente. É o ganho intelectual que você tem quando você lê essas revisões, tá? Bom, dentro do Reviews você vai ter, só para deixar claro, tá? Muita gente não conhece. O que você vai ter? Tem 3 tipos de revisões lá dentro, as Reviews. O tipo 1 é uma análise crítica dos estudos mais importantes da área da saúde. A gente pega o artigo, analisa ele de forma sequencial, seguindo uma estrutura e uma ordem que a gente sempre repete, tá? Primeiro a gente vê a análise técnica do estudo, a gente faz um resuminho dele para você ver o que foi feito, o que foi encontrado e qual a conclusão. É isso. Depois, análise profunda. Então, a próxima sessão, se você quiser ver a análise profunda daquele artigo, você vai lá e o que você vai encontrar? Será que o estudo é confiável ou não? Tem análise profunda disso. Segundo ponto, será que o resultado ele é clinicamente importante? A gente faz essa análise. Terceiro ponto, será que o resultado é conclusivo? Será que é definitivo esse estudo ou precisamos de mais confirmações? Temos análise ali e todos os argumentos, todas as justificativas. Próxima sessão, implicações práticas. A gente faz a discussão. Se você for ver, cara, não é muito diferente do que uma revisão sistemática de boa qualidade faz. Eles resumem o que a evidência encontrou, eles fazem uma avaliação da qualidade da evidência e no final discutem implicações para a prática, para futuros estudos. Você tem isso no Reviews. Só que de um jeito didático, uma leitura mais rápida, mais suave, mais fluida, em português, facilitando a sua vida. Bom, Review tipo 2, análise temática. Então a gente pega um tema, por exemplo, saúde mental e saúde intestinal. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Bom, isso é um grande tema. Não tem um artigo que vai pra gente analisar, não tem como, tá? Isso é um grande tema. Epidemiologia do autismo. Será que os casos de autismo estão aumentando mesmo? Ou será que é uma questão de diagnóstico? Isso é uma outra grande temática. Dá para escrever um livro em cima disso. Então a gente tem uma edição que vai fazer exatamente esse papel. E a gente tem revisão tipo 3, que são artigos originais ou editoriais de especialistas convidados da área da saúde, de várias áreas diferentes. Então a gente convida pessoas especialistas para trazer a opinião delas, a vivência delas, a perspectiva delas, a análise delas sobre algum assunto. Bem, essa é a carinha do Reviews, muitos de vocês já devem conhecer. A plataforma funciona dessa maneira, tá? A gente tem um site próprio, uma plataforma própria que a gente criou do zero. Gente. Lá dentro a gente tem as revisões todas, o texto bonitinho para você. Então você clica aqui, igual nesse Netflix aqui, né? Clica na edição que você quer ler, vai lá dentro e tem o texto bonitinho, organizado, formatado, colorido, na ordem certa das informações para você. E aí toda semana você tem uma atualização. Sem saber como é que é a experiência das pessoas lá dentro, não tem como você saber se te atende ou não, te agrada ou não, se faz sentido ou não. E cara, eu fiquei realmente muito feliz. Vocês demonstraram interesse brutal, assim, pela plataforma. Na primeira semana de abertura, foram 1.200 alunos. 1.200 assinantes. Eu fico muito feliz em ver que de fato está atendendo a expectativa de quem está lá dentro. E eu acredito fortemente que vai atender a sua expectativa também. Essa é uma carinha do Reviews, do pessoal lendo, né, consumindo ali, Reviews, mais novo investimento, que ideia genial. Natália, se eu não me engano, ou Nathalie, não lembro agora. Aqui do Felipe, aqui do Melk. Então, gente, a plataforma que o Igor idealizou para trazer o melhor da evidência sobre diversos temas que permeiam o universo da saúde, uma riqueza de conteúdo com o selo de qualidade que já conhecemos. Sou muito agradecido pela confiança de vocês, gente. E eu fico realmente profundamente feliz em ver que, de fato, tá funcionando. Bom, o Interpretando Evidência, o que é? Brevemente, gente, você já sabe muito bem, é um curso completo. Vocês vão desenvolver essas 4 habilidades. Você vai conseguir encontrar rapidamente, de forma eficiente, os artigos que realmente importam para você. Interpretar o que eles estão te dizendo. Saber interpretar se os resultados são importantes ou não para sua prática, se eles devem mudar a sua conduta ou não. Avaliar essas evidências para você saber se dá para confiar ou não dá para confiar na evidência. Você vai aprender os indicadores, os critérios básicos para fazer isso de um jeito rápido, tá bom? E colocar em prática. Isso aqui é o que a gente faz no nosso módulo 9. Módulo 9 do Interpretando Evidência, gente, é pura prática. É o módulo da ciência da tomada de decisão. Que é o quê? Como que eu tomo uma decisão clínica com base em evidência científica, ponderando a qualidade da evidência, o tamanho do efeito, o tamanho do problema do meu paciente e valores e preferências das pessoas. Saber tomar uma decisão com base nesses critérios de forma clara e organizada, para você saber, de fato, quando a decisão A para um paciente é adequada, mas para outro paciente a decisão A não vai ser adequada, tem que ser a decisão B. Isso
passa a ser simplório quando você vê os critérios, quando você vê o que tem que ser ponderado na prática. Essa é a plataforma por dentro do Interpretando Evidência. É isso que vocês vão ver. Parte de boas-vindas, onde a gente explica como é que funciona a formação, os principais erros de quem está iniciando nesse mundo das evidências e como evitar esses erros. Depois você vai entrar na nossa trilha essencial, que é o ciclo básico do Interpretando Evidência, onde você aprende do básico até ser capaz de interpretar um artigo científico por conta própria. Então aqui os fundamentos, como é que funciona a pesquisa, como é que a gente faz boas perguntas para a gente encontrar artigos que respondem a dúvidas nossas específicas. Depois, quais são os tipos de artigo que existem, como é que funciona a revisão por pares, como identificar uma revista séria e uma revista predatória, como que a gente amarra as evidências, como a gente organiza o mundo das evidências. Módulo 3, encontrando as evidências, localizando as evidências, como usar os buscadores, como usar fontes de evidência confiáveis de forma prática. E aqui, meu módulo favorito, né? Leitura científica aplicada. É um módulo 100% prático. Eu mostro para vocês como é que vocês fazem a leitura ativa, que eu falei, tem que fazer leitura ativa. Não dá para ler 1000 artigos e ler o artigo totalmente do zero, do início ao fim. Não é assim que se lê. Tem que fazer leitura ativa. Método das 3 passadas é isso. O mapa do artigo científico, você vai ver quais são as informações, onde é que elas ficam, como identificar os dados que mais importam de forma objetiva. E aqui as oficinas práticas que a gente fez, né? Desde o básico, só lendo o resumo, até o mais avançado. E aqui tem um desafio. Oficina 4, você pega um artigo na prática, está em português, para todo mundo, né, conseguir ler, não tem nenhuma dificuldade. A gente tem um checklist que você tem que seguir ele para fazer a leitura. Preenche esse checklist, você faz a leitura, preenche esse documento, e aí depois você vem na oficina 4 e assiste essa correção desse desafio. Então é o processo pedagógico pensado para você de fato aprender. E você completa essa trilha aqui, esses 4 módulos, você já tem o conhecimento para fazer na prática o que a gente quer fazer, precisa fazer. E depois disso, se você quiser, você vai lá e se aprofunda na nossa trilha global. Fundamentos sobre a ciência, tem muito mais aulas aqui, mais aprofundadas, sobre PBE, sobre a estrutura do artigo. Isso aqui é como se fosse o seu curso mais técnico, você aprende o básico, do que você precisa para colocar as coisas em prática e sair do zero. E aqui é a formação completa do Interpretando Evidência, né? São 10 módulos, que você tem toda a base aqui, da metodologia dos estudos, da estatística. Não sei nada de estatística, não sei nada de número. 2 cursos aqui para você, tá? Estatística na prática e estatística básica, estatística para não estatística. Como avaliar a qualidade das evidências, foco desse nosso módulo 8, separando o joio do trigo. Como que a gente avalia uma revisão sistemática. Lembra que eu falei, olha, basta você encontrar uma boa revisão sistemática que você está com a vida feita? Se ela existir e você conseguir identificar ela, você já vai encontrar as respostas que você precisa. Não precisa ficar lendo 80 estudos. É exatamente isso aqui que você tem que fazer para encontrar uma boa revisão sistemática. Aqui, ó, a ciência de tomar de decisão, como é que funciona uma diretriz clínica, como é que eu interpreto isso, as recomendações dela, como é que eu coloco as recomendações em prática, exemplos aplicados. E aqui um módulo adicional, armadilhas da ciência, são os principais indicadores, coisas que acontecem e que você tem que entender para você não ser enganado. E o curso do Vitor, para quem entrar agora, vai ter ele liberado. Isso aqui eu não mostrei, né, para vocês as aulas antes. Isso até é um ponto que muitas pessoas aí poderiam ter dúvida. Então você está vendo agora as aulas do curso do Borim. Os testes diagnósticos em prática. Bem, tem funcionado o Interpretando Evidência, cara? Eu agradeço quem confiou no meu trabalho já há muito tempo. Pode ter certeza que o que eles estão me dizendo aqui é o que mais me motiva para continuar ensinando o que eu ensino, tanto publicamente quanto no curso e no reviews, gente. Dispostos a desenvolver essa habilidade, cara, o que acontece quando eles desenvolvem essa habilidade? Acontece o que a gente quer que aconteça. Eles se sentem mais confiantes, eles têm mais autonomia para saber o que é verdade e o que não é, para desconfiar quando tem que desconfiar, para acreditar quando tem que acreditar, para usar a ciência, para fazer o que a gente tem que fazer na prática, né? Bom, eu tô deixando alguns prints aqui, no site depois vocês podem ver, veja lá, leia com clareza para ver a opinião das pessoas, qual é a experiência delas, o que elas estão dizendo sobre o curso ali, antes de tomar essa decisão é importante. Faça isso. Eu falei para vocês que vocês vão ter acesso a reviews e ao Interpretando Evidência. Vou mostrar para vocês agora tudo que vai estar incluso no pacote, o preço, e eu vou liberar as inscrições. Bom, além do Interpretando Evidência por 5 anos, além do Reviews por 5 anos, lembrando, atualizações toda semana no Reviews, curso de suplementação baseado em evidências. Suplementação é importante para quem saber? Nutricionista? Óbvio. Médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, eu acredito que hoje, fortemente, que todo mundo deveria saber. Qualquer pessoa deveria saber, porque todo mundo usa suplemento. Todo mundo pergunta sobre, as pessoas fazem uso sendo com indicação ou sem indicação. Então, ter clareza do porquê que suplementos existem, qual é a lógica, como é que eles são estudados, qual é a qualidade da evidência, como que a gente faz, quais são as particularidades desses estudos para a gente saber interpretá-los.
e como fazer para tomar uma decisão apropriada. Outro curso que você vai ter acesso por 5 anos também é o curso do Vitor Borin, tá? O curso de raciocínio clínico avançado. Isso aqui, cara, o Vitor, se você não segue ele, procure no Instagram depois para seguir ele. Dr. Vitor Borin tem lá no Instagram o perfil dele. Leia as postagens dele, cara. Ele é uma das pessoas que eu conheço que são um dos maiores estudiosos que eu conheço sobre o tema, tomada de decisão. E como utilizar exames na prática para a gente chegar na melhor decisão. Como usar do jeito certo. Exame físico, exame laboratorial, dados da anamnese, informações epidemiológicas que você pode associar com o paciente. Cara, tem muita informação que é importante que você utilize na prática no processo de tomada de decisão. Então esse curso aqui, ó, é essencial, não só para médico, para nutri também, para psicólogo também, para fisioterapeuta também, para todo mundo. Bom, e nessa Black Friday você vai ter uma novidade sensacional. Além do Interpretando Evidência, do Reviews, dos 2 cursos bônus, o que você vai ter? Você vai ter isso aqui. Você vai ter isso aqui. O novo Interpretando Evidência, essa é a grande novidade de 2026. A gente vai incluir, finalmente, depois de um bom tempo estudando como fazer isso e desenvolvendo também, a gente vai finalmente incluir o ChatGPT para facilitar a sua vida. Para facilitar tanto o seu processo de aprendizado, quanto utilizar na prática o que você aprende extremamente mais rápido de pegar um artigo para saber se ele é confiável ou não. Pegar um artigo para saber se você tem que perder tempo na leitura dele ou não. Mas, do jeito certo. Qual é o grande problema de inteligência artificial? Existem vários problemas que fazem com que a gente abra o ChatGPT e chegue em conclusões completamente equivocadas quando a gente utiliza ele para se basear em evidência científica. Por quê? Porque ele não tem critério apropriado. Ele não é treinado para fazer as avaliações do jeito que a gente é treinado. Quando a gente aprende lendo aquelas diretrizes, lendo aqueles artigos, estudando com aqueles metodologistas e estatísticos. Porque o cérebro humano ele consegue ponderar aquelas informações direito. O ChatGPT não, a inteligência artificial, ela inclui um monte de informação no database ali, enorme, disponível por aí, e ele introjeta coisas certas, coisas erradas, coisas certas que não foram colocadas muito bem adequadamente. E ele não tem discernimento nenhum. Então os critérios eles não são apropriados no banco de dados de um ChatGPT e de qualquer IA por aí. Agora, quando isso é feito de forma específica, ou seja, quando você programa um agente, você treina um agente e você define como que aquele agente deve operar, qual é o background que ele deve utilizar, e para quem não sabe, tem como fazer isso, a gente passou os últimos meses trabalhando em cima disso, inclusive, tem como a gente pegar e definir no que ele vai se basear, como que ele vai operar, qual passo a passo que ele vai fazer para te ajudar. Esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido nos últimos meses, e é o que vai ficar disponível para você no novo Interpretando Evidência. Você vai ter não apenas 7 agentes, tá? Que vão estar no nosso site, eu coloquei todos eles, tá? Eles vão desempenhar 7 funções diferentes para você dentro desse processo da medicina baseada em evidências, tá? E do processo de interpretação de artigos. Cada um vai desempenhar uma função específica para você. E lá dentro, a gente vai ter um tutorial para você. Os módulos eles vão ser construídos para implementarem esses agentes. Então você vai pegar o agente na prática, não vai sair usando de qualquer jeito. Não, a gente vai ensinar para você como usa, qual é o jeito certo de fazer o prompt, quais são os perigos, os problemas. Isso é muito importante que eu te diga, tá? Você não pode entrar com a expectativa de que você vai ter acesso ao ChatGPT do Igor, ao ChatGPT do Interpretando Evidência e só usar de qualquer jeito. Não vai funcionar. Você ainda vai correr risco de ser enganado. E não é isso que eu quero que aconteça. A gente vai lançar o novo Interpretando Evidência em 2026 e ele não vai ser o mesmo preço. O preço de hoje do Interpretando Evidência é R$ 1.697. Ele não vai ser esse preço. O que você está tendo aqui nessa Black Friday é o acesso antecipado a um novo curso com algo que não existe em nenhum lugar, sem absolutamente nenhum custo para você. Vamos explicar aqui, então, o que você faria de investimento. No Interpretando Evidência, como eu falei, R$ 1.697. Quem sabe, quem já entrou na página do Interpretando Evidência já deve ter visto o preço, é esse. Esse é o preço normal, R$ 1.697, pela primeira unidade. Depois tem renovação. Renovação, R$ 1.197. Se você renova durante 5 anos, que é justamente o tempo que você vai ter acesso entrando na Black Friday, você pagaria R$ 6.485. Esse é o preço de 5 anos no Interpretando Evidência. Reviews, como é que é? Reviews é o mesmo preço da matrícula, primeira anuidade, depois dali em diante é a mesma coisa. Não fica mais barato nem mais caro. É a mesma coisa que você vai pagar, R$ 397 por ano. 5 anos no Reviews, R$ 1.985. Esse é o preço de 5 anos no Reviews. Black Friday, o que você vai ter nessa Black Friday de bônus? Relembrando, além do Interpretando Evidência e Reviews, você vai ter curso de implementação, curso de raciocínio clínico com o Vitor Borin, e o acesso antecipado ao novo Interpretando Evidência. Nada disso está disponível para você fora daqui. Eu poderia ter colocado um preço qualquer, poderia, né? Mas a gente nem sabe o quanto que a gente vai cobrar nisso aqui
Não tem preço. Eu não vou ficar colocando aqui preços mentirosos para vocês. O preço que você tem que saber que você pagaria é Reviews Interpretando Evidência para os próximos 5 anos. É isso que você pagaria realisticamente. Black Friday 2025, quanto que vai ser? Para quem não é aluno, 12 parcelas de R$ 199,90. Para quem já é aluno, um desconto maior. Quanto que dá isso aqui à vista, Igor? Isso aqui à vista é R$ 1.997. Tá um pouquinho menos na plataforma, tá? R$ 1.997 é o preço à vista. Para quem não é aluno. Parcelado tem juros. Para quem já é aluno, você vai entrar na plataforma, mesmo link para todo mundo, tá? Só que na hora de colocar seus dados, você vai clicar no botãozinho assim, ó, já sou aluno, e você vai colocar o seu e-mail. Colocando o seu e-mail, ele vai identificar que você é aluno nosso automaticamente. E aí ele vai dar um verdinho e você vai ganhar R$ 500 de desconto. Por isso que vai ficar 12 de R$ 149,50. Por favor, se você é aluno do Interpretando Evidência, ou qualquer coisa minha, tá? Tem meu livro, é membro do Reviews, qualquer coisa, tá? Coloque o e-mail que você usou para fazer o seu cadastro. 5 anos seria 8.470 e eu nem estou colocando aqui os bônus e o novo curso com todos os agentes do ChatGPT que, cara, vão mudar drasticamente a sua vida. Para esse preço aqui, nessa Black Friday você vai ter esse desconto. Um desconto de mais 70%. De 8.470 por à vista 1.977. Posso, gente? Preparados? Eu vou mandar o link no chat e ao mesmo tempo eu vou mostrar o QR Code. Você use o que você preferir. Beleza. As inscrições estão abertas. Se você já tomou essa decisão de entrar no Interpretando Evidência, de fazer parte desse ecossistema científico educacional, eu vou parabenizar você pela sua decisão. Você vai receber um e-mail também dando boas-vindas. Você vai receber um monte de coisa. Então fiquem atentos ao e-mail que vocês vão receber. Teve dúvida? É esse valor pelos 5 anos ou todo ano haverá renovação do valor? Beatriz, esse pagamento é o único pagamento que você vai ter que fazer até 2030. Nada mais vai ser cobrado de você. É um pagamento para os próximos 5 anos. Você já fez a conta? Eu fiz a conta esses dias. Deu menos de R$400 ali, aproximadamente isso por ano, esse preço. 1 ano de Interpretando Evidência e 1 ano de Reviews é R$2.000. Mais. Aqui, R$400 por ano, né? Ó, quem não, o e-mail que não está sendo aceito e é aluno, se não está identificando, olha o que pode acontecer. Tá vendo? Viram o que eu fiz? Não identificou. Mas eu sou o dono do negócio, meu irmão. O que é isso? Eu vou resolver esse problema para vocês, ó. Tá vendo? Agora foi. Quando você só preenche o seu e-mail automaticamente, ele não identifica. Você tem que clicar de novo, ó, agora foi. Tenta fazer isso, tá bom? Se mesmo assim não der, se tá realmente dizendo, olha, não é aluno, você tira um print e manda para suporte@igorecas.com.br. Dúvidas, sintam-se à vontade para me mandar, entrar em contato comigo no Instagram, falar comigo no Instagram, me chama por lá, que eu vou te atender da melhor forma que eu conseguir, o quanto antes eu conseguir, tá bem? Entrem, façam sua inscrição, participem do Interpretando Evidência do Reviews e seja muito bem-vindo e desfrute de tudo isso pelos próximos 5 anos. Né? Vai ser muito tempo e eu tenho certeza que vai valer bastante a pena. Vai ser um período muito bacana.